Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje o dia é pra lá de especial, porque eu trouxe uma grande convidada minha, uma amiguíssima minha. Vou deixar ela mesma se apresentar, porque dispensa apresentações, meus amores. Fernanda. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, como ela falou, amiguíssima, né? Maravilhosa, tô aqui com ela no seu canal, aqui junto com vocês, Porque né? é amiga, por isso tá falando isso, porque é amiga. Fê, meu amor, eu tô muito emocionada mesmo. Pra mim é uma honra poder estar fazendo esse bate-papo com você. Porque o nosso intuito é justamente de dar visibilidade pra nós, né? Já que as emissoras se negam de nos dar essa voz, de saber, por exemplo, Fernanda é uma cabeleireira daqui de Santana, zona norte de São Paulo. Fernanda tem salão, quantos anos, Fernanda? Seu salão? Aqui eu tô há 14 anos, né? 14 anos. Mas como profissional eu já tenho 19 anos de cabeleireira, né? Mas aqui em Santana, na rua Doutor Olavo Egídio, eu tô há 14 anos. Eu, inclusive, vou disponibilizar as redes sociais da Fernanda pra você seguir ela. Então, mas assim, devido a toda essa dificuldade, né, que o país vem enfrentando, devido a esse posicionamento político que diretamente veio bater, né, Que nos atinge diretamente. contra a gente, Sim. cada dia está sendo uma incógnita para mim, sabe? Se eu vou continuar aqui, se eu não vou. Sério, Fernanda? Sim, porque... Tem se sentido desmotivada, é isso? Não é desmotivada, mas esse grito que está vindo lá de cima a nosso respeito tem um poder social. Deixa um pouco Isso mais não claro dá pra pra quem tá ignorar. assistindo a gente. O que seria esse grito? Essa voz do excelentíssimo, Sim. do poderosíssimo Sim. presidente da República, Na né? qual ele nos acua, Isso, na qual ele tenta dar uma ideia de que nós somos um problema, né? Isso. E ele transmite isso com muita violência contra nós. E claro, isso tem uma influência social, sim. Desde o momento que esse homem se lançou e conseguiu chegar à presidência da República, eu comecei a ser atingida diretamente. Eu vou contar rapidamente aqui para você, Por favor. que falando me veio à memória. No dia em que ele ganhou as eleições, eu estava muito apreensiva, porque eu não acreditava que o Brasil ia fazer uma coisa dessa, mas enfim, acabou fazendo. Não só pela minha questão transexual, não, pela questão do pobre, pela questão do negro, principalmente a questão da mulher, que foi a que me chamou a atenção para acompanhar a ideologia política desse então, hoje presidente da República, foi a questão da mulher, dele para com a mulher. Que é total falta de respeito, né, Fernanda? Total falta de respeito. E aí eu me despertei para acompanhar a política dele e vi o seu desrespeito com relação a nós, aos negros, aos indígenas, ao pobre, né? Mas em primeiro lugar foi contra a mulher, né? O desrespeito dele, que me chamou a atenção. E no dia que as urnas estavam sendo ali, né, apuradas, tal, eu muito apreensiva, e eu achei que fosse demorar essa apuração, levantei assim do nada e falei, eu vou no mercado, quando eu voltar eu creio que já vai ter a notícia, se ganhou ou se perdeu. Tô eu no supermercado, fiz as minhas compras, quando eu chego no caixa tinha duas mulheres. Não foi bem assim. Sim, foi no caixa. Tinha duas mulheres lá no caixa, já ao término de suas compras. Uma delas olhou para mim e assim, diretamente, sem nenhum pudor, sem nenhum escrúpulo. Ela olhou para mim, me mediu de cima a embaixo e falou assim, o Jair Bolsonaro vai acabar com tudo isso. Sim. Na hora eu olhei para ela, eu fiquei chocada, porque nos dias de hoje, eu sobrevivi os anos 80. Mas nos que dias eles inclusive de hoje, tentam dizer que não houve, né? Que não houve ditadura, que não houve opressão. não houve. Hoje em dia a gente ouve de alguns políticos, eu falo que eu já ouvi de alguns políticos dizerem no Senado que nós, a comunidade LGBT, nós nos fazemos de coitados, que na verdade não existe preconceito, que na verdade não existe porquê de ter cota ou porquê de ter lei. Então eles tentam desesperadamente devolver o problema para nós. Eu vejo isso por vários ângulos, né? Com relação ao negro é uma situação, sim. Com relação a nós é outra. Aí, quando essa mulher falou desse jeito pra mim, assim, com muita veemência mesmo, pra me derrubar, me destruir,
Na hora veio a lembrança daquilo que ele falou para uma mulher. E eu dei como resposta para ela. Eu olhei para ela e falei: você é uma vagabunda que não merece ser estuprada. Ali naquele momento, eu disse para ela o seguinte: o mesmo Jair Bolsonaro que você está me mostrando, eu estou mostrando ele para você. E qual foi a reação Esse é dela? o homem que você colocou Sim. lá na presidência E da qual República. foi a reação dela? Foi abaixar a cabecinha dela, pegar suas compras e ir embora. Porque na verdade, eu acho que as pessoas elas precisam entender que a diversidade ela não é LGBT. A diversidade ela não é algo único da nossa comunidade. Não é porque eu e a Fê somos duas mulheres transexuais, eu me considero uma travesti, a Fê se considera uma mulher trans, Fê? Sim, eu sou se uma considera uma mulher transexual. trans. Nós somos diversidade. Aliás, eu detesto as comparações com a mulher. Sim. Porque eu estou começando a minha transexualidade tem pouco tempo, há pouco mais de 2 anos. Agora que eu estou aflorando a feminilidade, assim, na aparência e tal. Na essência, eu não digo que a essência, desde os 5 anos de idade, ela existe. Foi Mas muito será, bonita, Fê, eu te foi faço muito uma abafada. pergunta, Em conversa, né, com outras meninas, a gente sempre faz a seguinte questão. As pessoas sempre perguntam para uma travesti, para um homem trans, quando foi que você percebeu que você era uma pessoa trans? E aí a gente sempre devolve essa bola. Tá ok. Quando você percebeu que você não era uma pessoa trans, que você era uma pessoa cisgênera? Essa pergunta, eu já quero te passar esse bate-bola. Como que foi? Quando foi que você percebeu que você era uma pessoa trans? Que eu me lembre mesmo, claro que não com essa clareza, porque Sim, naquela claro. época, eu tô com 48 Com anos. toda a opressão. Né? tudo, Naquela sim, época, sim. essa clareza ela não existia. Mas eu me lembro que eu estava tomando banho assim na bacia, né? A família humilde e tal, a gente não tinha chuveiro elétrico e tal, eu estava tomando aquele banho de canequinha. E o meu irmão mais velho estava ali do meu lado, porque o local onde eu estava tomando banho... Você tinha quantos anos mesmo? Eu tinha 5 anos. 5 aninhos. Né? E aí, o meu irmão ali me acompanhando, porque eu tinha medo de ficar sozinho no lugar, né? Era escuro e tal, a luz era de vela, então eu tinha medo. E ele estava ali. E, de repente, eu comecei a falar de um coleguinha, que aos 5 anos de idade eu já estava apaixonadinha por ele. E, para mim, sempre foi uma questão muito natural, sempre foi uma coisa natural, né? Nunca teve a ideia... O primeiro amor da sua vida foi esse menininho? Foi esse coleguinha. Ah, e aí que eu lindo. quis expressar, né, para o meu irmão, com a maior naturalidade. Eu não tinha essa ideia de que A gente não tinha malícia, eu sou né? menininho, eu não sim, sou sim, menininho. sim. Não tinha esse negócio. A única coisa que eu queria era expressar que eu estava tendo aquele sentimento, né? E fui tolhido na mesma hora pelo meu irmão, de uma forma muito grotesca, muito agressiva. E naquele momento Seu irmão era mais velho que você. Isso, foi meu irmão mais velho. Eu sofri um grande bloqueio psicológico. Eu comecei a entender que aquilo em mim não era certo, não era correto. Mas eu fiquei com aquilo travado assim dentro de mim ao longo de toda a minha vida. Porque logo que eu comecei a me entender por gente, eu já comecei a ouvir do externo: ah lá o fulano, ah lá. E de uma forma pejorativa, nunca de uma forma a me orientar dentro da minha inclinação. Sempre de uma forma pejorativa, né? E eu me descobri como gênero foi mais ou menos com essa idade, 5, 6 anos. E hoje eu entendo, lá naquela época, os adjetivos eram os que são conhecidos até os dias de hoje. Mas hoje eu sei, naquela época, que eu já era uma menina transexual que poderia ter tido um acompanhamento, sim, e né, muitas vezes é muito importante essa questão que você disse agora, essa questão do acompanhamento, porque muitas de nós pessoas trans, nós somos violados durante a nossa infância. E nós somos violados pelos nossos tios, pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, tá? Eu não tô contando pra vocês uma coisa pessoal minha, eu tô generalizando, porque eu acredito que as meninas transexuais, elas são minhas irmãs, elas são minhas famílias. As mulheres, as travestis, os homens trans, eu tenho como irmãos e irmãs. Então eu falo em nome de todas. Isso que a Fernanda tocou nesse assunto, dela não ter tido um suporte, dela não ter tido um acolhimento, isso silencia a voz de uma pessoa transexual
as pessoas podem não aceitar, mas é uma criança transexual. Isso mesmo. Existem crianças transexuais. Totalmente isolada. E quando essa criança transexual ela é silenciada, você abre espaço e você dá a voz ativa para o estupro e para a violação. Porque eu, obviamente, que eu não vou dizer o nome, mas eu já conversei com várias amigas travestis minhas. Só o que você está dizendo, mas também dá espaço para violência psicológica. Para violência psicológica. Violência emocional e, em muitos casos, até a violência física. E agora, Fernanda? Eu cheguei a sofrer violência física por parte do meu irmão. Meu cabelo já grandinho, assim, que eu sempre quis ter o cabelo longo. Ele cortou meu cabelo, assim, né? Deixou assim. Me bateu, fiquei toda manchada, toda machucada. Ele me levou até pra delegacia. Eu fiquei presa o dia inteiro lá na Ele é mais velho? Ele é mais velho do que eu. Isso lá nos anos 80, né? Enfim, então a violência contra a gente, ela é em todos os sentidos. Aí o perturbador de tudo isso é que essa violência, ela sempre existiu, existe até os dias de hoje. Espero que com a nossa voz, com a nossa união, cada uma falando de suas experiências, essa hipocrisia possa ser quebrada o quanto antes possível. Eu acho até que, sim, eu acho até que é muito importante. Só para finalizar, por favor. Porque o que mais me perturbou na minha fase de adolescência, juventude, é que os mesmos que me hostilizavam quando eu saía, né? Eram os mesmos que me procuravam à noite, né? Quando eu estava... E eles procuravam com uma grande convicção de que eu não iria falar não. E olha, é verdade. Nunca, Uau, você não nunca disse isso. Disse porque é verdade. Gente, sempre que eu converso com a Fernanda, grande. sempre que eu venho conversar com a Fernanda, eu tenho um momento do uau, você não disse isso. Porque a Fernanda, ela tem um posicionamento que não é nem político, é um grito, não é um posicionamento, é um grito político. Mas esse grito, ele se dá por fato. Se dá por fato, se dá por vivência. Ele não se dá por uma história que eu ouvi ou que eu estou inventando. Se dá por fato, sim. Se dá por fato. E então, as pessoas é não fato querem ouvir que o nosso fortalece. fato. As pessoas não querem ouvir o teu fato. Não querem. Elas não querem. As mulheres que frequentam o seu salão, que na maioria das vezes se sentem superiores a você, por você, pobrezinha, é uma mulher travesti. Que dói, agora eu vi no Fantástico. A sociedade que pena. Nossa, você também tem aquele problema de cabeça. Você não gosta do teu órgão sexual, você não sei o que. Gente, se você que é hétero e que uma hora ou outra vai ver esse vídeo, se você tem a sua singularidade, se você tem a tua diferença, nós, enquanto pessoas transexuais, pessoas transgêneros, nós temos a nossa diferença. Dá licença, mas você fica puxando a minha língua. Então você me vem pra cá pra mim. Veja só. Você me vem pra cá pra mim. Você falou sobre o hétero. Sim, sim. É engraçado porque eu vejo o hétero como um gênero muito problemático. Muito problemático. É preciso falar. É preciso esclarecer. Eu já sei do que você vai veja dizer, só. eu já sei do que você vai dizer. Acho Pode que falar, você fica à sabe vontade. porque eu já falei. A gente já conversou sobre isso. né? Eu vejo, é o único gênero que na sua atitude se contradiz. Se contradiz e precisa se reafirmar. Palavras da Fernanda. Sabe, porque o heterossexual, dentro da sua definição sobre o gênero, ele se relaciona único e exclusivamente com a mulher. A mulher cis. A mulher cis. Eles não entram no aplicativo, eles não vêm no PV da gata. Veja só. E nem da gata, que também vai no gato. Não, veja só. O que acontece? Eles são problemáticos pelo seguinte: os garotos de programa estão vivendo da prostituição por intermédio deles. Sim, sim. As transexuais estão vivendo da prostituição por intermédio do que se diz heterossexual. E desculpa, e por mais que as pessoas não aceitem, prostituição, gente, desculpa, não é apologia, mas prostituição é uma profissão que quem nos deu foi a sociedade. Sim. E a gente tem que parar com essa história de imaginar que uma pessoa, por ela ser uma garota de programa, uma profissional de sexo, ela é menos ser humano e ela merece ser menos respeitada do que uma farmacêutica, do que uma menina que trabalha numa loja de roupas. Porque assim, se a pessoa tem a necessidade de comprar uma roupa, se ela precisa se vestir, ela tem que ter alguém que faça, ela tem que ter alguém que venda. Então, quando vocês têm a necessidade de ter prazer, de ter uma relação, vocês precisam de alguém que ofereça esse serviço. Então, inclusive até algo também que depois eu quero trazer
essa ideia também pro canal, mas a gente fala depois com mais tempo. Então, essa grande questão que a gente está tentando dizer é sobre esse falso moralismo, é sobre essa necessidade deles de ter que esconder de uma forma radical que eles nos querem, que eles nos desejam. Na teoria eles até conseguem, porque na teoria a gente vê, você entra num restaurante, eu já fui convidada várias vezes a me retirar de um restaurante. Você tá brincando? Sim, sério? sim. Eu me lembro uma vez que eu fui convidada para ir assistir um jogo de basquetebol na minha cidade. E eu fui numa inocência. Tava eu e a minha amiga, fui, né? Quando eu cheguei lá, gente, essa história maravilhosa da Fernanda, ela vai contar, sabe na onde pra gente? Ela vai contar na segunda parte. Você vai lá ver, porque olha, tu não vai me fazer sair da minha casa e ir na tua ligar esse computador, hein? A gente já volta, meus amores.